Olá, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, com muita saúde. Eu sou a tia Leidiane, tia Leide. No meu Facebook está a Leidiane Brandani. Brandani é o sobrenome do meu pai, né? E o meu sobrenome de casada é Oliveira. Então, mais conhecida como tia Leide na igreja. Eu faço parte do Ministério Infantil na minha igreja. Eu sou da Igreja Batista da Fé, da Igreja Batista. O pastor Elias Lopes, pastora Mônica. Então, eu faço parte já do Ministério Infantil da minha igreja há 10 anos. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço muito a tia Evelyn por esse convite. Estou muito grata a Deus, muito grata a tia Evelyn por fazer parte deste ensinamento, deste curso de EBI. Agradeço também a tia Meirinha, a tia Eulália, a cada uma que está lá no grupo, a cada professora, o professor que teremos. Que Deus abençoe, continue abençoando grandemente cada um. Vamos fazer uma oração? Eu falarei sobre oração, né? Como aplicar, como fazer a oração na EBI para cada faixa etária. Nós vamos começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, Senhor dos exércitos. Obrigada, Deus, por este dia, obrigado, ó Deus, por este curso, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, de trazer, ó Deus, falar sobre recursos, sobre a oração na EBI. Que o Senhor use a minha vida, ó Pai, que não venha ser eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, ó Deus. Abençoe grandemente a cada um que vai, ó Pai, ouvir este curso, ouvir esta palestra, a cada professora, a cada professora, a cada mãe, a cada pai, a cada tio, a cada tia, a cada avô, a cada avó, a cada cuidador das crianças, ó Pai. Oh Espírito Santo, muito obrigado, Senhor Pai, pela vida de cada um, de cada professor, de cada professora, ó Pai, por cada um da junta, ó Deus. Ó Espírito Santo, venha falar a cada coração, ó Pai, fazer a Tua obra e a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. E assim também nós oramos pelos pequeninos, pelas crianças, ó Pai, por cada faixa etária, ó Deus. Colocamos eles diante de Ti, que eles venham crescer, ó Pai, em graça, ó Pai. Que eles venham crescer em estatura, em espírito, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, batize as nossas crianças, ó Deus. Que elas venham ter essa vida de oração, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero deixar um versículo também de início da palavra de Deus, que está lá em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu tive a oportunidade de fazer um curso da Sociedade Bíblica do Brasil essa semana. Foi o 16º Fórum de Ciências Bíblicas e o tema era Criança e a Bíblia.
E um pastor, ele ministrou sobre esse versículo. Se chamava Pastoreando o Coração das Crianças. E neste versículo veio um pai e questionou a ele, porque nós temos uma promessa nesse versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, ele não se desviará dele. E ele chamou o pastor e falou: pastor, a palavra de Deus ela está errada, ela está equivocada. Porque aqui nesse versículo fala que quando a criança for velha, ela não se desviará dele. E o meu filho não quer saber mais de Jesus. Ele cresceu nos caminhos do Senhor, ele ia na EBI, ele ia aos cultos infantis, mas agora ele cresceu e ele não quer mais saber de Jesus. Então a palavra de Deus está errada. E o pastor chamou ele e falou: tá bom, irmão, então vamos ler o versículo. Leia o versículo. E o pai leu o versículo. E quando o pai leu o versículo, ele falou assim: tá, você leu o versículo e o que você entendeu? Pastor, eu ensinei o caminho. Eu ensinei ele que ele tinha que ir na EBI. Tá, só que você errou na parte que você leu o caminho. Porque na palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho. Então é nos momentos, é durante, é no caminho. Uma vez também eu ouvi que no caminho você pega na mão da criança. Você não fala: olha, o caminho. Olha, aqui tá vendo? O caminho é esse. Você vai andar ali. Você vai viver a sua vida ali, o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, mas aqui está falando: ensina a criança no caminho. E falava muito com relação aos pais. Deus ele tem falado muito ao meu coração nesse tempo de quarentena. Quando começou a pandemia na nossa igreja, o nosso pastor falou: sim, nós do Ministério Infantil, vocês do Ministério Infantil, têm uma grande responsabilidade de ajudar os pais. Só que neste momento que as crianças estão em suas casas, é extremamente a responsabilidade dos pais. Eles não podem sair para ir ao culto, as crianças não podem sair para ir na EBI, as crianças não podem sair para ir aos cultos junto com os seus pais, porque os pais levam, elas ensinam o caminho, mas elas também têm que estar no caminho, elas têm que ir na EBI também. Na nossa igreja, a nossa escola bíblica, ela se chama Escola Bíblica Dominical, viu, irmãos? Porque é domingo de manhã, porém, nós dividimos em cada faixa etária. Cada idade tem, os adultos também têm, os pais também aprendem na EBI, na EBD. Né? Cada irmão tem um nome. Nós estamos falando da estrutura. Durante todo esse curso será para a EBI, estrutura de EBI, e é oração na EBI. Então, o pai e a mãe, eles vão na EBI, porque eles estão ensinando o caminho, mas no caminho. Mas aí você fala: mas tia Leide, a EBI não é escola bíblica infantil, mas o pai e a mãe, eles ouvem o culto, eles ouvem o pastor falando, ouvem o pastor pregando. E eles vão viver a vida deles debaixo da palavra. Inclusive a minha Bíblia da Escola Bíblica, eu fiz um curso, não esse, né, do 16º Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, mas um outro curso que eles têm, uma plataforma, e foi sobre palestras sobre Ministério Infantil,
e eu vi essa Bíblia, eu me apaixonei por ela, e ela é maravilhosa, viu, irmãos? Muito boa. A Bíblia da Escola Bíblica, para estudar e ensinar com excelência. Uma bênção essa Bíblia, irmãos. E eu estou aqui com o meu computador para também um auxílio aqui durante o curso, a nossa palestra. Bom, irmãos, então assim, a sequência para ajudar aqui. Então, dado este início, vamos continuar aqui falando sobre oração na EBI. Né? Como eu mencionei com vocês, mas o papai e a mamãe, o vovô, a vovó, o cuidador da criança, ele não vai na EBI, porque é a Escola Bíblica Infantil. Porém, se na sua igreja tem a oportunidade de ter para todas as idades, glória a Deus, porque todas as idades irão aprender a palavra de Deus, a Bíblia. E em oração, leitura da palavra, e nós vivermos, é a vida do cristão. É no caminho. No caminho surgirão dificuldades? Sim. No caminho surgirão problemas? Sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele já venceu. O Senhor Jesus, ele já nos deu a vitória, porém no caminho, nas nossas dificuldades. Ah, mas esse versículo, irmã, tá falando da criança. Mas um dia nós já fomos crianças. Muitas das vezes nós não lembramos disso, mas nós já fomos pequeninos. A minha família, ela eu não sou cristã de berço, né? Eu não nasci num lar onde os meus pais, desde bebezinha, me levaram na igreja. Eu fui na pré-adolescência. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, quando os meus pais se converteram. Então, depois disso aconteceu muitas coisas, né? Teve um tempo que eu me desviei, que eu não fui mais, mas no caminho, lendo a Bíblia, orando, que eu aprendi as minhas experiências com Deus, né? E aplicar a palavra de Deus à nossa vida diariamente a minha vida de oração. Então, não tem como eu começar a falar de oração, nós ensinarmos as crianças a orar, se não falar da vida de oração do professor. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós aprendemos a orar orando. Não tem uma fórmula mágica, não tem. É claro que o Senhor Jesus, quando os discípulos perguntam a ele como nós devemos orar, ele nos deixa a oração do Pai Nosso. Que ele fala, não seja como os pagãos, que vãs repetições, né? Mas assim, é o exemplo. E se o Senhor Jesus deu esse exemplo para nós, e se está na Bíblia, eu vou usar. Você pode começar orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Quem é o nosso Pai? É Deus. Ele está onde? Ele está no céu. Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Tá? Eu vou chegar nessa parte do Pai Nosso. Mas assim, a nossa vida de oração, ela é essencial. Não adianta falar para as crianças, vocês têm que orar. Se eu não orar, se eu não tiver uma vida de oração. Eu tenho um testemunho também de oração. Eu sou casada. Essa carinha aqui, viu, gente? Eu falo assim, não se atentem à minha aparência, porque todo mundo fala assim, nossa, você tem cara de 20 anos, eu tenho 37 anos, tenho uma filha de 10 anos. Olha que bênção, glória a Deus por isso. E no início do meu casamento,
Foi assim, bem difícil, foram assim, momentos bem difíceis. E eu fiz uma oração para Deus e Deus respondeu a minha oração de uma forma que eu não queria. Eu fiz essa oração e meu marido, ele estava numa maca de um hospital e eu me lembrei, o Espírito Santo me fez eu lembrar daquela oração. E aí na hora, assim, eu olhei pro meu marido ali naquela maca, sem saber o que fazer. Eu falei, Deus, mas eu não queria que fosse dessa forma. Eu orei, mas eu não orei com essa intenção, que o meu marido tivesse que passar por isso. E o Espírito Santo na hora falou ao meu coração, mas quem disse que tem que ser da sua forma? Quem disse que tem que ser do seu jeito? Em amor, o Espírito Santo me revelou, não é da sua forma, filha. E eu entendi. E eu e o meu marido passamos por um processo que eu vejo, hoje eu vejo que eu precisava. E se Deus falasse assim pra mim, você vai ter que passar por isso, eu ia falar, Deus não, porque nós não queremos passar por dificuldades, por tribulações, por tempestades, mas Jesus acalma a tempestade. E hoje eu vejo que eu precisava passar por todo esse processo, por toda essa vida de oração, essa disciplina de oração. E aí veio também, quando eu comecei no Ministério Infantil, todo esse processo. Então vamos começar a falar, porque como nós estamos falando para crianças, pode ser que surjam algumas perguntas com relação à oração. Então, a primeira pergunta: o que é a oração? Sim, a resposta será sempre falar com Deus. O que é oração? É falar com Deus, é falar com o Papai do céu. É contar para ele, como eu converso com um amigo, eu estou conversando com Deus. Mas só que aí a criança pode falar assim, então se é uma conversa, se é a mesma coisa que eu tô falando com o meu amigo, então eu posso falar de qualquer jeito, de qualquer forma. Não! Então nós devemos ensinar as crianças essa reverência, essa postura, para falar com Deus, essa conversa com o nosso amigo Jesus. Então, pode ser que surja, que as crianças façam essa pergunta para você, professor, professora, pai, mãe, vovô, vovó, tio, titia. Então, vocês já sabem como responder. Vamos ver? Como devemos orar? Olha aqui a dúvida. E nós temos aqui uma criança de braços cruzados. Como eu mencionei, a nossa postura. Às vezes nós estamos deitados, como assistindo TV, estamos sentados. E conversar com Deus, nós temos que ter uma postura de reverência. O nosso Deus, ele é santo, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo. Mas não é como aquele amigo da escola, aquele amigo da igreja. Ele é um amigo muito especial que quer me ensinar coisas maravilhosas, coisas do céu, coisas espirituais para a minha vida. Então, quando nós vamos orar, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão.
nós fechamos os nossos olhos, o nosso pensamento tem que estar em Deus. Pensar em Deus, pensar no céu neste momento. Acalmar o nosso coração, estar em silêncio. Isso é muito importante. Crianças, agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nós vamos passar por cada faixa etária, mas nós estamos falando agora dessas questões, né, dessas perguntas que podem surgir, mas nós vamos falar da oração na EBI por cada faixa etária. Nós vamos passar por cada faixa etária. Mas nós temos sempre que lembrar as crianças desta reverência e desta postura. E como nós temos as nossas mãos, que é um recurso que elas sempre estão aqui conosco, né? É lógico que pode ter crianças que têm alguma deficiência, né? Pode ter que não tem as mãos, mas na maioria das vezes nós temos as nossas mãos. Então, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Nós fechamos os nossos olhos, abaixamos as nossas cabeças e com o nosso pensamento em Deus. Elevamos o nosso pensamento em Deus. Algumas pessoas, alguns adultos, é comum nós vermos nas igrejas, às vezes na nossa casa, nós dobramos o nosso joelho. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Se você quiser ensinar as crianças a orar de joelhos, isso é uma bênção. Eu tenho um testemunho que eu moro aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Tem uma igreja vizinha, Santa Gertrudes, ele é um pouco menor que Rio Claro, porém a igreja batista de lá, com ministério infantil, quando eles vão para a classe de EBI ou para o culto à noite, eles vão lá na frente para receber a oração e todos eles ajoelham, desde a menor criança até os juniores. Eles se ajoelham, olha que bênção, uma bênção isso. E durante o culto, porque lá eles têm esse costume, né, eles têm fileiras para as crianças, porque tem algumas crianças que não vão com os pais. Na nossa igreja também, a gente uma vez tentou fazer isso, mas não deu muito certo, mas lá eles conseguiram manter isso, né? Eles conseguiram manter essa disciplina. Então, as primeiras cadeiras são direcionadas para as crianças e fica um professor ali junto com as crianças e eles ajoelham para orar. Olha que bênção, olha que maravilhoso. As crianças aprendendo a orar de joelhos dobrados. Mas se você está na sua EBI, você pode, né, fazer essa dinâmica, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão, e vamos orar. E com o passar do tempo, eles mesmos já vão, e essa reverência de todos em silêncio. Mas você pode falar assim, mas nós vamos sair palavras da nossa boca. Sim, mas com um pensamento em Deus, porque oração é falar com Deus, falar com o Papai do Céu. E pode ser que surja também uma outra pergunta. Como o Senhor Deus responde às nossas orações? Aí as crianças, né, e vocês podem falar, mas as crianças, elas não sabem orar. Sabem orar sim. Quantas e quantas vezes nós vemos vídeos de crianças orando? Gente, eu fico assim, encantada, apaixonada de ver aqueles vídeos de crianças orando o Pai Nosso. Ai, gente, levar pra casa, assim, apertar a bochechinha assim, ó, e levar pra casa. As crianças oram sim e Deus responde às orações das crianças sim. Outro testemunho aqui para vocês. Nós estávamos
num culto. E em março de 2019, em março ele é o Dia Mundial da Oração. Então, em março de 2019, março todo, nós fizemos sobre oração com todas as idades, com todas as crianças. E nós sempre, né? Sempre a oração ela é um alimento para o cristão, né? O nosso pastor, ele fala que é o nosso depósito. Hoje eu tô com preguiça, não quero orar. Ore. Eu falo isso, viu? Eu sou adulta, viu? Sou adulta, tenho 37 anos, às vezes você fala assim, meu Deus, que preguiça. Ore com preguiça, porque nós temos que orar. Aí você fala assim, nossa, irmã, você tem preguiça de orar? Irmãos, eu sou humana, nós temos falhas. Se você não tem preguiça de orar, glória a Deus por isso. Às vezes eu tô cansada. Eu trabalho, eu faço faculdade, então tem dia que eu falo, meu Deus do céu, mas eu tenho que orar. Eu tenho que, pelo menos, dobrar o meu joelho e agradecer por aquele dia de trabalho e que eu vou descansar. Nós temos que orar. Lembra que eu falei da vida de oração? Isso é muito importante. Nós temos que sempre lembrar disso. Então, Deus responde às nossas orações, sim. E tem o sim, o não e o espere. Como eu mencionei com vocês também no meu testemunho de oração, eu precisei de um processo para entender a resposta de Deus. Que naquele momento, se Deus me desse um sim, eu não estava preparada para receber o sim. Então tem o sim, o não e o espere. E essas respostas de orações, nós vamos ensinando para as crianças de acordo com cada faixa etária, mas que eles vão entender melhor lá do fundamental para os juniores. Não que eles não entendam, não que eles não são inteligentes, não é isso. As crianças, elas entendem sim, elas são muito inteligentes. Quando você faz essa atitude, eles já sabem que você vai começar a oração. Se você falar, nós vamos fazer uma oração, vamos falar com o Papai do Céu, eles já sabem a postura, eles já sabem a reverência. Então, eles mesmos vão se acalmando. Você fez esse movimento aqui, você já começa a falar mais calma, né? É lógico que sempre tendo aquela visão de todos. Sempre tem um que vai falar assim, tia, o João tá com o olho aberto. Isso, irmãos. Né? Falou assim, então vamos fechar os nossos olhinhos, porque se nós estivermos com os nossos olhinhos fechados, a gente não vai ver quem que tá com o olhinho aberto. Né? Lógico que na hora que a gente tá orando ali, né, irmãos, a gente tem que dar uma olhadinha, um olho fechado e um olho aberto, né? Mas assim, nós somos o adulto, nós estamos conduzindo a oração. Né? E eles têm que entender e através dos dias eles vão entendendo porque eles são muito inteligentes. Essa criançada, glória a Deus, aleluia, elas são muito inteligentes. Eles querem orar, é lógico que tem aquelas crianças que são mais quietas, né? Que não gostam tanto de orar. Fala para ela fazer uma oração de agradecimento. Né? Se ela só falar assim, Deus, eu agradeço pelo dia, glória a Deus. Né? Já é um início, já é um começo. Porque tem muitas crianças que têm vergonha. Né? Uma vez aconteceu comigo, eu pedi para uma junior, né, para ela orar, e ela não quis. Aí depois eu fui conversar com a mãe dela, né? Lógico que no final ela falou assim, a minha filha, ela é assim, ela é muito, muito quieta. Ela é muito, muito vergonhosa. Isso é até, né, com relação ao pai também, que o pai é muito vergonhoso. Mas assim, cada criança também tem
a sua característica, cada criança. Então, assim, né, ela não orou, eu falei, não, tudo bem, né, você não quer orar, não tem problema. Mas depois a mãe dela foi, né, colocou ela em algumas coisas que ela gosta, né, para desenvolver isso, né, isso é de cada criança, né. Então isso é muito importante, né, não obrigar não, né. Nós adultos entendemos que nós temos que orar, mas você ali naquele momento da EBI, você obrigar a criança a orar, isso não é legal, pode até trazer um trauma, né, porque ela tá na frente de pessoas que ela não conhece tanto, né? Você fala assim, mas nós estamos sempre aqui na igreja, tudo, mas é diferente, né? É diferente. Então, vamos continuar aqui, que o computador apagou, vamos continuar aqui. Dar continuidade. Aproveitar e tomar uma água aqui, irmãos, que a garganta seca, né? Oração, uma conversa com Deus, e todos nós precisamos e devemos orar. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 17, diz, orai sem cessar. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então, o tempo da oração é em todo o tempo. Orai sem cessar. Não cansar de orar. Como eu mencionei, às vezes nós estamos cansados, não queremos orar, mas nós precisamos orar. A nossa vida de oração, ela é necessária, ela é extremamente necessária e importante para a vida do cristão. A leitura bíblica e a oração, elas andam juntas. E o cristão, ele precisa ler a Bíblia e orar. O nosso manual, a Bíblia e a oração, elas andam juntas, sempre juntas. Tem aquele louvor que eu gosto muito. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse louvor nós cantamos para as crianças e eles gostam muito. E com esses gestos, leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Eles já sabem que vai ser o momento de oração. Como eu mencionei, eles são muito inteligentes e com o andamento da EBI, eles já sabem. Você pode cantar ele antes da oração, você pode cantar ele depois da oração. Ele é muito fácil e as crianças, pelo menos as crianças da nossa igreja, amam este louvor que fala sobre oração. Vou deixar aqui também uma sugestão. Nós teremos a apostila do curso, uma sugestão no YouTube, ideias para o Ministério Infantil, uma playlist só de oração. Então, você pode colocar lá para as crianças, como eu mencionei, você pode colocar antes, você pode colocar depois. Todas as idades amam louvores, amam cantar. Então, queridos, nós iremos dar continuidade falando sobre um trabalho de oração com as gestantes da igreja. O desenvolvimento infantil inicia-se durante a gestação, no pré-natal. É comprovado cientificamente que crianças, ao serem geradas, são capazes de ouvir. Portanto, todo o trabalho começa nesse período. A mamãe, com o bebê na barriga, ela pode sim estar na sala de EBI,
recebendo a oração, orando pelo seu filho. Ali, a professora está contando a história e a criança está ouvindo. Então, ela pode estar junto na sala do maternal, do berçário, com uma cadeira. A gestante, ela precisa desse cuidado de estar sentada, de estar acomodada. E ela vai poder colocar a mão na sua barriga, orar pelo seu filho e ele estar ouvindo a palavra de Deus, a história bíblica desde o ventre materno. Então, você pode fazer esse trabalho com as gestantes da sua igreja, que são membros, frequentadoras. Você pode fazer um caderno de oração. Você pode fazer que elas desenvolvam, que as mães desenvolvam essa vida de oração para os seus filhos. Tem uma pastora também que eu sigo, que ela é de Piracicaba, também uma cidade próxima, aqui é Rio Claro. Ela tem 2 filhas e ela fala que uma vez ela estava falando para uma irmã da igreja dela, você agora está grávida, você vai ter que orar muito mais. E eu me lembro que ela falou assim, que a irmã falou assim, ai, nossa, mas orar muito mais? Ela falou assim, a vida do cristão, ela tem que ser gerada por oração e depois que você descobre que você está grávida, mais ainda. Porque você tem que orar por tudo pelos seus filhos. Os meses de gestação, para ele ter saúde. E você pode, através desse caderno, pode ser um caderno simples. Você pode decorar com EVA, escrever mamãe, mamãe e filho, ou pode ser simples mesmo. E ela vai anotar ali os meses de gestação, as consultas no médico, o pré-natal, isso é muito importante para as mamães, né? Ver se tá tudo bem com o bebê. Nós devemos sim orar, mas seguir tudo certinho, né? Ver com o seu médico, depois levar a criança ao pediatra. E a mamãe pode escrever nesse diário de oração e também para recordar. Depois, quando seu filho estiver grande, ela pode sentar com ele, mostrar o caderno, fotos do chá de bebê, se teve chá revelação, como que foi a descoberta da sua gravidez, se eles já estavam planejando, se o papai e a mamãe estavam planejando. Olha que bênção! Desde a gestação, desde a formação. E nós temos um exemplo, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não nasceu de forma natural, igual nós. Na realidade, o nascimento sim, né, irmãos e irmãs? Mas a concepção, a forma da concepção do Senhor Jesus. Deus escolheu uma mulher, Maria, uma mulher como eu e como você, mulher de Deus. E o anjo Gabriel veio até Maria e falou que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo a envolveria. E tudo isso nós vemos lá em Lucas 2:52. O desenvolvimento, a concepção do Senhor Jesus. Você fala assim, mas o Senhor Jesus, ele não foi uma criança normal. Não, ele era 100% Deus e 100% homem. Porém, o desenvolvimento dele, ele foi gerado, colocado na barriga de Maria através do Espírito Santo. Maria e José se disponibilizaram, aceitaram o convite de Deus para criar o Senhor Jesus, para criar Jesus desde criança. O propósito de Jesus, ele sabia, só que o desenvolvimento foi através de Maria e José. A disponibilidade, o propósito é
de Jesus é ser, ele é filho de Deus, mas o propósito dele foi gerado no seu desenvolvimento, que são o quê? As fases. Lá em Lucas 2:52, assim vemos então que toda criança tem o seu desenvolvimento infantil desde a gestação, a sua história gerada ali desde o ventre. Essa história de Jesus está lá em Lucas, do capítulo 1, 26 ao 38. Capítulo 1, versículo 26 ao 38. Jesus, ele crescia e se desenvolvia em estatura, sabedoria e graça. E nós vemos os versículos da formação também lá em Salmos 139, versículo 13. Eu vou ler aqui para os irmãos. Salmos 139, 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga de minha mãe. Então, está falando do desenvolvimento desde a barriga, desde quando foi a concepção na barriga da mãe. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não foi de uma forma igual nós, igual eu e você, né? A mamãe e o papai, o Senhor Jesus foi através do Espírito Santo. Mas Maria e José, eles aceitaram esse convite maravilhoso para desenvolver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele o quê? Ele orava a Deus. Nós vemos na Bíblia várias e várias vezes que o Senhor Jesus, ele orava a Deus. Ele saía de perto das pessoas e ia para um lugar calmo para orar e ouvir a voz de Deus. Deus ouvia as orações de Jesus, assim como Ele ouve as nossas orações. Então, Deus ouve as nossas orações para os nossos filhos. Agora, vamos lá à parte de ensinar as crianças. Então, ali na barriga, não tem como ela repetir a nossa oração, mas ela está ouvindo. Então, a criança, através do seu nascimento, do seu parto, a mãe, a partir do momento que ela entender, né, que é o melhor momento dela levar a criança para o culto, ela também pode estar na sala de EBI. É o berçário e maternal. Então, nós vamos falar dessa faixa etária. Falamos da gestação, o bebê dentro da barriga da mamãe. Agora, vamos falar quando o bebê já está aqui conosco, né? Quando de apertar, né? Mas não pode apertar, não pode. Mas a gente tem, né? Pelo menos aqueles vídeos, né, irmãos e irmãs, das crianças orando. Gente, eu quero... Mas vamos lá, vamos continuar aqui, queridos. Então, as crianças, a característica física das crianças de 0 a 2 anos, elas são ativas. Mentais, elas são descobridoras. Espirituais, elas são imitadoras. Então, nós estamos na sala de EBI com as crianças de 0 a 2 anos, de acordo com o local, o lugar que vocês têm, porque vocês podem falar assim: mas eu não tenho um berço, eu não tenho um trocador, eu não tenho um espaço físico. Vocês estão no templo, você não tem uma sala, você tem um corredor. Você pode sim colocar a cadeira. Opa, deixa eu colocar o caderno aqui. Você pode sim colocar a cadeira, colocar a mamãe acomodada com o seu bebê ali no corredor e desenvolver a sua aula. As crianças já estão ali
com você, já estão ouvindo a sua oração. Mãozinha de oração, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Vamos orar, crianças? Vamos falar com o Papai do Céu? E você vai fazer a oração. Você vai orar uma oração curta, porque essas crianças dessa faixa etária, elas têm uma atenção curta. A atenção delas para você é de 2 a 3 minutos, que elas vão conseguir ficar prestando atenção em você, professor, professora da EBI. Uma oração curta. Se você está falando sobre a criação, obrigado, Deus, porque o Senhor criou o sol. Agradeço pelo sol e eu agradeço pela minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amanhã você vai ensinar que Deus criou o sol e Deus criou a lua, que são obras da criação. Você vai mostrar o sol, você vai mostrar a lua e você vai agradecer. Você vai iniciar a sua aula sempre com oração. Aí você vai falar assim: tia Leide, tá todo mundo chorando. Hoje tá porque um começa a chorar, todo mundo começa a chorar, né? É uma orquestra. A criança tá lá brincando, entretida. Aí um começa a chorar, todo mundo começa a chorar. É normal, normal. Como eu mencionei também, de acordo com o espaço e com cada dinâmica de cada igreja, vocês têm total liberdade para fazer nessa idade de 0 a 2 anos, se os pais estarão juntos ali com o seu filho. Porque nós sabemos que essa idade, as crianças, elas choram. E elas querem o pai e a mãe por perto, ou o vô, ou a avó, ou o tio, ou tia, ou o irmão, o irmãozinho que tá ali. O irmãozinho, às vezes, tem criança que é muito apegada ao seu irmão. Nós temos na nossa igreja vários casos que tem um exemplo. De 0 a 2 anos tem a criança ali e tem um junior. Então, nós precisamos por um período, deixar o junior ali e depois fazer essa ponte, né, para a criança poder estar na EBI dos juniores. Então, assim, por um tempo foi preciso que a criança, né, que o junior estava ali com seu irmão de 0 a 2 anos. Principalmente aquelas crianças que não vêm com o pai e com a mãe na igreja, tá? Então, assim, de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos, a dinâmica de oração curta e o professor que dirige. Você precisa de uma auxiliar para essa idade, porque nós sabemos que eles colocam tudo na boca, porque é com a boca que eles estão descobrindo o mundo. Se tiver o pai e a mãe, você sempre vai direcionar o que você está fazendo para o adulto. Agora nós vamos orar. Como eu mencionei, se está todo mundo chorando, você vai fazer a sua oração? Não, você vai fazer a sua oração na hora que tiver todo mundo calmo, todo mundo tranquilo. Agora, a tia Leide vai fazer uma oração. Senhor Deus, com a mãozinha, eu agradeço por esse dia, agradeço pela criação, agradeço porque o Senhor criou o sol, em nome de Jesus, amém. E assim você vai falar sobre a criação para essa idade. Vamos continuar. Eu trouxe aqui para vocês, na nossa igreja, nós usamos esse material, esse visual para essa idade.
de 0 a 2 anos. Essa daqui é o visual, este aqui é o visual de uma criança com a mãozinha, ele está de joelho. E eu sempre mostro esse visual para essa idade de 0 a 2 anos, quando nós vamos fazer a oração. Tem também este aqui, crianças ajoelhadas orando. Então, nós também usamos este recurso para mostrar para as crianças na hora da oração. Então, de 0 a 2 anos, nós usamos também esses recursos visuais para falar de oração. E também a nossa mão, né? A nossa reverência, fechando os nossos olhos. E lembrando também, sempre falar em nome de Jesus no final da oração, porque nós estamos orando em nome de Jesus. Orando para Deus em nome de Jesus. Amém. Sempre no final da oração, né? É sempre bom lembrarmos de falar para as crianças também, falar em nome de Jesus. Amém. Passando para os jardins ou pré-escolares, de 4 a 6 anos. Então, nós falamos aqui de 0 a 2, que é o berçário e maternal. Característica física dessas crianças. Elas são brincalhonas. Características mentais. Eles são inquiridores. São crianças que interrogam, que perguntam. Espirituais, elas são crianças confiantes. Incentivo de oração, o tapete de oração. Para essa idade, a atenção deles já é um pouco maior. A idade de 0 a 2 anos, nós sabemos que a atenção deles são curtas, de 2 a 3 minutos. A oração, ela é curta. A oração para essa idade, ela já aumenta um pouco a atenção. Então, você já pode colocar esse incentivo que eu vou mostrar aqui para vocês e já pedir para eles orarem por eles. Senhor Deus, eu agradeço pela minha vida. Orar pelos pais, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, que você já começa a introduzir os motivos de oração. Específico, você pode pedir para a criança fazer uma oração agradecendo pela vida da mamãe, agradecendo pela vida do papai. E assim você já vai mostrando que ela pode orar em específico por alguma coisa. Às vezes alguma criança que está doente. É muito comum, às vezes a criança está faltando, ou a mamãe, o papai, alguém da família está doente. Vou mostrar aqui um recurso que nós usamos, que é o tapete de oração. É um EVA em formato de um tapete, escrito oração. Tem alguns que vocês podem ver na internet, que eles têm aqueles filetes de tapetinho mesmo. Você pode fazer também. Esse daqui, ele é simples, escrito oração. É um
EVA, normal. Você coloca e a criança se ajoelha em cima do tapetinho de oração. Você pode fazer para deixar na igreja, para usar durante a EBI, e você pode também incentivá-los a orarem em casa, levar para casa e fazer a sua oração no tapete de oração, né? Você pode fazer para eles levarem para casa e deixaram na igreja, né? Esse recurso ele não é caro, não é difícil. Vou mostrar aqui novamente. E na internet também, como eu mencionei, tem várias opções, tem até aqueles com filetinho, mas eu trouxe esse que é o mais simples. Trouxe aqui também para vocês que vocês podem trazer já para as crianças que nós podemos orar fazendo adoração, falando que o Senhor Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Então, as crianças iniciam a sua oração adorando ao Deus santo, justo e verdadeiro. Então, a criança, ela já vai aprender a adorar a Deus através da sua oração. Ela vai aprender a confissão, confessar os nossos pecados, a desobediência, a mentira. Nós confessamos os nossos pecados para Deus na oração. Então, as crianças, elas já vão aprender nessa idade sobre confessar os seus pecados para Deus na oração. Agradecimento. Nós vamos agradecer a Deus nas nossas orações. Vamos agradecer pelo dia, pela saúde, pelo alimento. Elas vão aprender a agradecer. Súplica. Eu coloquei até aqui embaixo que a súplica, ela também é o clamar, o pedir, que são as nossas petições, os nossos pedidos para Deus. Então, através da súplica, nós clamamos ao nosso Deus, nós pedimos ao nosso Deus, nós oramos ao nosso Deus. E só Ele responde às nossas orações. Só Ele tem poder de responder às nossas orações. Continuando. Outro incentivo de oração para essa idade, que na nossa igreja eles gostam bastante, são os pedidos de oração. Nós temos essa caixa de oração. Ela é um pote de sorvete. Aqui nós colocamos o coração. Aqui. E aqui dentro nós colocamos os pedidos de oração das crianças. Sim, às vezes elas não sabem escrever ainda nessa idade porque elas estão aprendendo. Mas você vai lá, anota o pedido de oração das crianças, coloca aqui dentro e vocês oram pelos pedidos de oração. As crianças, todas as vezes na nossa igreja, tia, tem um pedido de oração, tia, tem um pedido de oração. E eles sempre pedem oração para eles, para algum parente que precisa de cura, de libertação. As crianças amam orar, amam orar. É muito lindo ver as crianças fazendo as orações e você ver ali elas orando um derramar do Espírito Santo na vida deles. É muito bom.
Continuando, queridos, no fundamental, a idade de 6 a 8 anos. A característica física, eles são ativos. Mentais, eles são observadores. Espirituais, eles são perceptivos. Esta criança, ela já tem uma atenção maior ainda. Então, vocês podem continuar com esses incentivos de oração com o tapete da oração, eles gostam muito e eles continuam com esse hábito de orar de joelhos através do tapete de oração. Isso vai se mantendo um hábito, queridos, e eles, sim, eles vão continuar ajoelhando com reverência ao nosso Deus através da oração. E como eu mencionei, sempre lembrando, pedir silêncio. Professora, mas nós não vamos falar? Nós não vão sair palavras das nossas bocas? Sim, só que o nosso pensamento, ele está em Deus, porque a nossa oração é para Deus. Então, neste momento, sim, nós criamos todas as crianças sentadas ou ajoelhadas, com as suas mãos juntas. 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão, juntamos. Fechamos os nossos olhos e abaixamos as nossas cabeças e oramos a Deus. E clamamos a Deus. E vocês podem continuar, sim, adorando a Deus, confessando seus pecados, agradecendo e fazendo súplicas. E as crianças, eles amam a caixa de oração. A nossa caixa de oração de 6 a 8 anos, ela é diferente dessa. Ela é uma caixa de coração que nós fizemos. É uma caixa de coração vermelha. E lá nós colocamos os nossos pedidos de orações. As crianças amam orar. Amam orar. Querido, se você não tem uma caixa de coração, você pode colocar um saquinho. Esses saquinhos de presente, você coloca os pedidos de oração lá dentro. Você pode fazer a sua caixa de oração com uma caixa de sapato. E nessa idade já pedirem a ajuda deles, vocês construírem a caixa de oração de vocês. Eles, quando eu trouxe a caixa de oração de coração vermelho, eles amaram. Eles falaram assim, tia Leide, a gente quer a caixa de oração vermelha, de coração vermelho. Porque como tem, né, pra essa idade, eu falei assim, nós temos uma pra nossa também. E eles amaram a caixa de coração vermelho. Então, a caixa de coração vermelho está lá. E nós colocamos os pedidos das crianças. Os juniores. Vamos para os nossos queridos e amados juniores. Gente, eu amo essa idade de juniores. Essa idade de juniores, vamos lá, para as características das crianças dos juniores. Eles são itinerantes. São mesmo. São investigadores. Ó, os investigadores da Bíblia aí, glória a Deus. Espirituais, eles são adoradores. Incentivo de oração. Vida de oração dos cristãos. Como eu mencionei com vocês, Senhor Jesus, Ele fala do Pai Nosso. Podemos trabalhar com o Pai Nosso nessa idade. Nosso maior exemplo, Senhor Jesus, Ele orava ao Pai. Ele se retirava para orar. Em Mateus 6, quando fala, fecha a tua porta, entra no teu quarto e em secreto. No secreto, os pedidos de oração, a vida de oração desses juniores, e quando eles forem adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, tem que falar que os idosos, né, por conta já muitos estão em casa, né, por
ficam em casa ou não, né, gente? Porque a gente tem um senhor que trabalha comigo, ele tem 63 anos, ele já é aposentado, mas ele continua trabalhando. Mas às vezes as mulheres, né, as mulheres da nossa igreja, as idosas, as senhoras, elas não trabalham. Então, a vida de oração, a continuação da vida de oração delas é lindo, é maravilhoso. Então, os juniores, adolescentes, jovens, idosos, e assim até o Senhor Jesus vier nos buscar. Nós temos que orar. Constante a vida de oração do cristão, orai sem cessar e orar por tudo. Tem também um pastor que trabalha comigo e ele sempre falava assim, não, mas a gente tem que orar, a gente tem que orar. Então eu aprendi com ele, né, o Senhor Deus me deu essa oportunidade de ter um pastor trabalhando comigo. Aprendo, né, muito com ele, porque ele ainda tá comigo lá trabalhando. E tudo ele fala, a gente tem que orar. A gente tem que orar. E eu aprendi, sim, tudo nós temos que orar. Tudo. Eu lembro que uma vez eu tava assim me incomodou assim a questão das minhas roupas. Né? Eu tava assim, me sentindo meio incomodada. E eu falava assim, em oração, eu falei assim, Deus me ensina a me vestir como o Senhor quer. Então, assim, pra vestir, pra andar, pra falar, pra me arrumar, tudo nós podemos conversar na nossa conversa, na nossa oração com Deus, tudo. E depois que eu orei e que o Senhor Deus respondeu, Deus me mostrou, eu fui me sentindo melhor, fui me sentindo bem, né, com as minhas roupas que estavam vestindo, e eu falo, em tudo, né? Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. E Deus quer nos ensinar. Deus responde às nossas orações. Fala assim, nossa irmã, mas que coisa simples. A sua veste, as minhas vestes, elas glorificam o Senhor. A forma como eu uso, né? Tô aqui com as minhas pintadas. A forma como que eu me mostro, glorifica o Senhor. Através das minhas palavras, eu glorifico ao Senhor. Através da minha vida de oração, eu glorifico ao Senhor. Então, nós vimos que através da gestação, com o bebê na sua barriga, com o berçário, o maternal, os jardins, o fundamental, os juniores e assim o desenvolvimento da vida de oração de cada um de nós. E vimos também, nós como professores de EBI, nós temos que orar. Em primeiro lugar, nós temos que colocar as nossas crianças. Cada faixa etária que você é responsável, cada criança que você é responsável, pelo seu pastor, pela sua liderança, pela sua pastora. Irmãos, motivos de oração não faltam. Então, quando os juniores estiverem lá, eles já sabem dos motivos de oração, que eles têm que orar pela igreja, eles têm que orar pelos pastores deles. E essa idade eu achei também na internet, através do YouTube. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu achei muito legal. E quando nós voltarmos, né, que nós estamos na quarentena, pandemia, não estamos podendo ter, né, o culto presencial com as crianças. Isso tá deixando, eu sei, você é professor e eu também, muito triste, porque nós estávamos acostumados a estar ali com eles, abraçar eles, beijar eles. Que, gente, é muito bom abraçar as crianças, gente. Eu amo receber um abraço das crianças. Como o abraço tem um outro testemunho aqui para contar para vocês. Tem um dia que eu tava assim, bem triste, bem desanimada, bem chateada. E uma criança da nossa igreja, ela tinha 5 anos. Hoje ele já está mais velho. Ele me abraçou, gente. Aquele abraço, até me emocionei agora.
aquele abraço, ele foi tão curador, tão restaurador. Gente, que um abraço daquela criança, parece que Deus fez assim, ó, tirou tudo aquilo de ruim, né, que estava acontecendo naquele momento. Deus tirou um abraço de uma criança. Então, eu sei que você, professor, tá sentindo falta de abraçar a sua criança, de ver a sua criança, mas nós estamos falando aí do novo normal, né? Então, quando nós voltarmos do nosso novo normal, pode ser que você não, por um período, né, não possa abraçar, beijar, porque essa questão, né, do abraçar e beijar, nós sentimos muita falta, porque nós cristãos, a gente te ama abraçar, a gente ama beijar, cumprimentar os nossos irmãos, né, o irmão, mesmo que você, né, o irmão homem, eu não abraço, eu pego na mão, né, porque nós temos esse cuidado, né, queridos? Agora, a nossa irmã, a gente gosta de abraçar, de beijar, né, de dar a paz do Senhor para o seu irmão. Ah, mas né, nós não abraçamos o irmão, mas cumprimentamos a paz do Senhor Jesus. Na nossa igreja, nós falamos graça e paz, paz do Senhor Jesus. Abraçar a criança, abraçar a mãe, abraçar a avó, aquele você mostrar aquele carinho, aquele cuidado. E na vida de oração você apresentar. Como eu mencionei, vou mostrar aqui para vocês algo que eu vi na internet. Através desse link do YouTube que eu mencionei para as irmãs, que tem uma playlist de oração, eu vi lá uma amarelinha da oração. Então, quando eu voltar, com certeza eu vou fazer com as crianças. Dá para fazer com a idade de 6 a 8 anos e com os juniores também. A amarelinha da oração. A amarelinha da oração. Como que funciona, irmã? Todo mundo, né, sabe como que é o formato da amarelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na minha época, tinha o céu e o inferno, mas aqui não precisa ter. Como que funciona, irmã? Em vez de vocês colocarem números, vocês vão colocar os motivos de oração. Então, aqui você pode colocar orar pelo seu pastor. Aqui você pode colocar orar pela sua família. No outro, você pode colocar orar pelos seus projetos. Orar pela liderança da igreja. Orar pelas crianças da igreja. Então, eles vão entendendo que tem os motivos de oração. Vocês podem construir com as crianças, e eu vou, com certeza, construir com as crianças, orar pelo seu pastor. Você pode colocar uma gravata e escrever pastor. Né? Nossa igreja, nós temos o nosso pastor presidente e tem o pastor auxiliar. Orar pelos 2 pastores. Orar pela liderança. Orar pelas crianças. Orar pelos enfermos. Gente, vai ser maravilhoso. E vocês podem pegar uma pedrinha ou um papel, uma folha de sulfite, amassa, faz uma bola e a criança vai jogar e ela vai orar. Um exemplo, caiu aqui. Ela jogou e caiu aqui. Então, ela vai orar, vamos supor, pelos enfermos. Então, ela vai, todo mundo, em silêncio, em reverência a Deus, com o pensamento em Deus, orar pelos enfermos. Esse formato, este quadrado, ele é EVA, viu, irmãos? Como irmãos e irmãs. Como eu mencionei com vocês, ele é um formato de EVA, né? Não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas acho que não. Só falei que é o formato de amarelinha, né? Mas esse daqui, irmãos, é um EVA. Então, você pode pegar um EVA do tamanho que vocês quiserem. Pode fazer pequeno, pode fazer médio, pode fazer grande, tá?
A nossa sala dos juniores, ela não é tão grande, então vou fazer de um tamanho assim médio, né? Dá pra fazer, né? Acho que dá pra fazer desse tamanho aqui, fica legal. Então, dá pra fazer essa dinâmica da amarelinha da oração para eles estarem orando. Uma bênção, né? Queridos, então é isso. Eu espero muito, muito de coração que vocês ouçam esse curso sobre oração, pratiquem a oração com as crianças, né? Sempre com a oração no início da EBI, no final da EBI. As crianças e nós precisamos orar, precisamos ter a nossa vida de oração. Então eu vou orar aqui para encerrar. Agradeço muito a Deus, agradeço muito a tia Evelyn, a tia Meirinha, a tia Eulália, cada uma da junta por essa oportunidade. E eu agradeço muito, 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 como o coração assim está radiante de gratidão a Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, eu agradeço, Pai, por essa oportunidade mais uma vez, com meu coração grato ao Senhor, por cada um que está aqui, que vai ouvir, ó Deus, este curso, cada, Senhor, módulo, ó Pai. Agradeço, Senhor, ó Pai, por este módulo de oração. Agradeço, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações e responde as nossas orações, ó Pai. Obrigado, Pai querido santo, pela Junta Mundial de Missões Infantis, pela tia Evelyn, a tia Eulália, a tia Meirinha, por cada uma que faz parte, ó Deus, por cada professora deste curso, por cada módulo, ó Pai. Agradeço, Senhor Deus amado, pelas crianças, ó Pai, pelas famílias, pelos seus cuidadores, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus amado, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado pela salvação, ó Deus. Eu oro, ó Pai, e agradeço no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido, querida, professor, professora, tio, tia, pai, mãe, vovó, a cada um que vai receber este curso. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um beijo da tia Leide. Tchau.